Glória a Deus. João 5, a partir do versículo 1. Amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Espírito Santo, fala, Senhor, conosco nesta noite. Tenha liberdade, Senhor, para alcançar os nossos corações. Revela, Senhor, a tua palavra na vida da igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos conhecem esse texto? Um texto bastante conhecido. E eu coloquei como tema da palavra: quando Jesus entra. Quando Jesus entra, algo acontece. Quando Jesus entra, as coisas mudam. Quando Jesus entra, o ambiente ele fica diferente. Quando Jesus entra numa vida, aquela pessoa já não é mais a mesma. Quando Jesus entra, há transformação. Quando Jesus entra, nós somos libertos. Nós somos curados. E algo que me impressiona muito é o ministério terreno de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele andava por todos os lados, curando todos os oprimidos do diabo, curando os enfermos, porque Deus era com ele. Então Jesus, no seu ministério, esse ministério tão lindo, tão extraordinário, tão especial para nós nos dias de hoje, que tanto nos ensina, ele sempre estava andando, entrando, se deslocando, pegando um barco, cruzando para a outra margem. E Jesus sempre estava alcançando os pobres, os feridos, os oprimidos. Então Jesus, na sua missão, ele exerceu grande misericórdia. Ele exerceu misericórdia. Ele exerceu amor. E aqui nesse texto fala que Jesus ele entra em Jerusalém. E o texto diz que havia ali um tanque chamado Betesda.
ou casa de misericórdia. E ali naquele tanque havia muitos enfermos, havia cegos, havia coxos, havia paralíticos. Então aquele lugar não era um lugar muito bem visto, humanamente falando. Imagina esse lugar onde havia uma multidão. O texto diz que havia uma multidão de pessoas que estavam enfermas, uma multidão de pessoas coxas, cegos, paralíticos, e eles estavam ali, eles estavam esperando o mover das águas, esperando um anjo vir, e esse anjo vinha de tempos em tempos, e aquele que primeiro entrasse na água era curado. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós olhamos para essa multidão, nós muitas vezes entendemos que não é diferente nos dias de hoje. Entendemos que muitas vezes isso representa muitas vezes a igreja do Senhor, que é um hospital. Que representa muitas vezes o homem mergulhado no pecado. Então aqui se trata de enfermidade física. Mas nos dias de hoje nós convivemos com enfermidade espiritual. Nós convivemos com essas enfermidades modernas, que às vezes nós não damos tanta atenção, mas é uma realidade. E o texto diz que ali havia cegos. E a maior cegueira não é a cegueira natural. A maior cegueira na vida de um homem é a cegueira espiritual. São aqueles irmãos que se negam ver a sua real necessidade em Deus. São pessoas que não conseguem ver a sua necessidade para com Deus. Eles ainda se encontram no pedestal. O seu eu ainda está no centro. Não é o Senhor que está no centro. Não consegue visualizar. Então são muitos nesses dias que estão com uma visão curta, com uma visão limitada, e só consegue ver aquilo que está à sua volta. E Deus nesses dias quer nos dar uma visão ampliada. Deus nesses dias quer nos levar a ter uma visão do reino espiritual. Ter a visão que o Senhor tem. E muitas vezes nós não estamos conseguindo ver. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ver essa necessidade para com Deus. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ver alguns princípios na família. Quantos nesses dias não conseguem ver alguns princípios na família e ele quebra esses princípios? Está cego. Às vezes se depara, mas não consegue ter uma reação, não consegue ver. O Senhor nesses dias quer trazer esta visão de reino para nós, semelhante ao bom samaritano. Semelhante ao bom samaritano que passou e ele conseguiu ver. A Bíblia diz que o levita, ele passou e ele não conseguiu ver. Aquele levita, ele foi passando e de repente, ele passou. Quantas vezes estamos passando? Por semelhante, o sacerdote também passou. Quantas vezes estamos passando? Nós que conhecemos, nós que temos princípios,
Nós que precisamos ter a revelação. E Jesus no seu ministério foi algo tão lindo, que a Bíblia diz, que certo dia ele desembarcou, e ele viu as multidões como ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz que ele se compadeceu-se delas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele se compadeceu-se delas e ele começou a ensiná-las. E aquele samaritano, ele passa e ele para, ele vê, ele consegue ter esta sensibilidade. Deus quer nos dar sensibilidade nesses dias. Deus quer ampliar a nossa visão nesses dias. Deus quer levar-nos a ter a visão de nós mesmos como Ele tem. Quantos não têm uma visão distorcida de si mesmo? Quantos nesses dias não conseguem se ver? Quantos nesses dias não estão com a autoestima baixa? Quantos nesses dias não olham para si e não se vê capacitados? Quantos nesses dias não olham para si e muitas vezes diz assim: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas deixa eu falar para você o que a Bíblia diz que você é. A visão que Deus tem a seu respeito. A visão que Deus tem a seu respeito é que você não foi feito por cauda, você foi feito por cabeça. Você foi levantado por cabeça. Você não é um zero à esquerda, como nós ouvimos já pessoas dizendo. Você é algo, você é um projeto. Você é o projeto de Deus nessa terra. Você é muito especial para Deus. Deixa eu falar para você ampliar esta visão a teu respeito nesta noite. Quem disse que você não pode? Quem disse que você não é capacitado? Realmente de nós mesmos nós não somos. Mas nós temos um Deus que tudo pode, e se Ele é por nós, nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode, você é capacitado por Deus. Então Deus quer nos dar esta visão nesses dias. Deus quer trazer essa visão. Deus quer levar eu e você olhar para você e ver um grande potencial. Se vê como Deus te vê. Seja ampliado na visão espiritual nessa noite. Essa visão de fé que você pode. Nessa visão de ousadia. Mas muitas vezes o diabo quer cegar. Muitas vezes o nosso adversário quer nos levar a olhar só aquilo que está à nossa volta. Eu não estou olhando para aquilo que está à minha volta. Eu não estou olhando nessa esfera. Eu estou olhando além dos limites. Eu estou olhando para o sobrenatural de Deus, para aquilo que Ele pode fazer. Que nós possamos receber esta visão de Deus nesta noite. Mas também havia coxos. Coxo é aquele que é manco. Coxo, ele não tem o mesmo rendimento, não consegue ter o mesmo resultado. Hoje pela manhã leram um versículo lá de Atos 3 que fala daquele paralítico, do coxo, que estava à porta da casa formosa. E a Bíblia diz que ele era levado. Ele não conseguia caminhar, não conseguia talvez ter o mesmo rendimento. Então alguém o levava. Tem muita gente que está sendo levado. Tem muitas pessoas que nesses dias está sendo levado
porque lhe falta algo, porque lhe falta uma parte, porque há algo na sua vida que precisa ser trabalhado. Há coxos nesses dias, há pessoas nesses dias que não está conseguindo caminhar como deveria caminhar, não está conseguindo ter o resultado como deveria ter. E de repente você olha e talvez até pergunta: está faltando algo? Está mesmo. Muitas vezes os coxos, eles coxiam entre dois pensamentos. Falta uma parte, uma área a ser trabalhada. De repente é a fé, de repente é o amor, de repente é a entrega, de repente é a renúncia, de repente está faltando você morrer, de repente o seu casamento não está tendo mesmo o resultado necessário. Pode ser que está faltando você morrer. Eu estou falando de você morrer. Estou falando de você ir para a cruz. Estou falando de você negar o seu eu, o seu ego. Eu estou falando de você negar a sua vontade própria. Eu estou falando de você ir para a cruz. Eu estou falando para você, meu irmão, viver esta vida de renúncia. Eu estou falando para você esperar um pouco. Eu estou falando para você ter um pouquinho mais de paciência. Eu estou falando para você ter um pouquinho mais de entendimento. Então tem muitos que precisa ser trabalhado em algumas áreas na sua vida. Pode ser que seja uma vida totalmente natural. Você ainda não consegue ultrapassar a barreira do natural. Deixa eu falar para você nessa noite, olha aqui para mim. Deus quer nos levar nessa noite a ultrapassar a barreira do natural, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Mas havia ali também paralíticos. Paralíticos são pessoas que não andam, parou, entrevou, não consegue se mover, atrofiou. Não consegue ter nenhuma reação. Isso aqui é algo mais profundo. E muitos, escute, muitos estão paralisados nesses dias. Muitos estão paralisados na vida profissional, na família, no ministério. Muitos têm se paralisado, não conseguem ter uma reação. Não consegue se locomover, não consegue ter uma atitude. E muitos são porque perderam a fé, deixaram de crer, acostumaram com a situação. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus quer encher seu coração de fé nessa noite. E você não vai acostumar com a situação, não. Você vai olhar para a situação e vai conseguir ver portas que Deus vai abrir, que Deus vai te levantar, que Deus vai te capacitar para que os propósitos dele possam se cumprir na tua vida. São pessoas que estão paralisadas porque perderam a fé. Estão vivendo apostasia. Se apostataram da fé. Sabe o que é isso? Deixou de crer.
muitos deixaram de crer. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que deixou de crer. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que já não acredita mais. Deixa eu falar para você. Paralisia aponta para um trauma. Sabia disso? Paralisia aponta para um trauma. E se tem trauma, tem que ser resolvido. Se tem um trauma, você precisa ir até o Senhor Jesus. Você precisa ir até o Senhor Jesus. Mas muitas vezes, alguns traumas nas nossas vidas, nós não vamos conseguir ir até Jesus sozinho. Você vai precisar de uma autoridade espiritual na sua vida. E eu quero te lembrar de um paralítico de Cafarnaum. Quantos conhecem essa história? Aquele homem que foi levado por 4 homens. Eram 4 homens e um paralítico, e eles então fizeram ali, organizaram aquele leito, não sei como. E eles então foram para ir até Jesus. E Jesus estava numa reunião, e a Bíblia diz que havia uma multidão, como sempre. E eles, não conseguindo entrar, porque a porta estava fechada, eles tiveram uma ideia. Eles subiram no telhado. Eu acredito que o telhado era de sapé. Quem conhece sapé, levanta a sua mão. Umas 20 pessoas é lá da zona rural. Conhece, pastor? Conhece? Pastor não conhece. Também lá do Pará, né? Pará não tem sapé. Tá bom, um telhado de capim. Um capim diferente. E eles então conduziram aquele homem até Jesus. De repente você nessa noite precisa ser conduzido até Jesus. E quando nós somos conduzidos até Jesus, quando nós somos colocados de frente dele, algo muda nas nossas vidas. E Jesus então, olhando para aquele homem, para aqueles homens, ele disse: grande lhes é a vossa fé. Jesus conseguiu ver fé no coração daqueles homens. E ele disse: lhes, não era só aqueles homens eram homens de fé. E se nós queremos vencer os traumas, primeiro nós precisamos sermos conduzidos até Jesus. E depois nós temos que ter um coração cheio de fé, crendo que o Senhor vai nos restaurar por completo. E eles conduziram, e ele então chega de frente de Jesus, e então Jesus diz algo tremendo para ele: homem, os teus pecados estão perdoados. Primeiro Jesus sarou o coração daquele homem. Primeiro Jesus perdoou os pecados daquele homem. Porque são os pecados que geram trauma. O que paralisa nesses dias? Pecado. O que paralisa as pessoas? Pecado. O que para as pessoas? Pecado. E Jesus então diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Agora eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem imediatamente foi curado. Quantos pode dar glória a Deus por isso? Mas aquela multidão tinha algo muito especial. Ela tinha uma virtude. A Bíblia diz que ela estava esperando. Diga assim comigo: esperando. Aquela grande multidão estava esperando. Veja o versículo 4: esperando
que se movesse a água. Esperar o anjo vir mover a água, fala de nós esperarmos pelo sobrenatural de Deus. Fala de nós esperarmos pelo mover de Deus. Nós esperamos de tantas pessoas. Muitas vezes nós esperamos de nós mesmos. Mas o melhor nesses dias é esperar o mover que vem de Deus, que vem do Senhor. Eu não sei você, mas eu estou esperando nesses dias. E esperar é desenvolver a nossa fé. Esperar, meu querido, é perseverar. Esperar é você trabalhar. Esperar é você dizer assim: eu não estou desistido não. Eu não entreguei os pontos não. E eu quero saber nessa noite quantos aqui têm esperado no Senhor, quantos aqui não têm desistido, quantos aqui têm perseverado no Senhor, quantos aqui têm acreditado que Deus pode todas as coisas, quantos aqui têm esperado no Senhor? Você tem esperado no Senhor? A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então olhe para esta pessoa que está do seu lado e veja a graça. Força é graça. Então os que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Olha aqui para mim, Deus quer renovar a sua igreja nesses dias. Deus quer renovar a sua vida. Deus não quer você com fardo. Deus não quer você carregando um fardo. Deus quer você livre, livre, desimpedido, renovado na força dele, esperando. Quando nós estamos esperando, nós estamos dizendo que nós estamos crendo. Quando nós estamos esperando, nós estamos dizendo assim, que nós não somos dos que retrocedem. E eu quero saber onde estão aqueles que não retrocedem. Onde estão aqueles que não retrocedem? Levanta as suas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor, esperando, esperando. Maranata. Quantos têm esperado pelo Maranata? Nós estamos cantando. Eu não sei você, mas eu estou esperando o Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu estou esperando a volta dele. Maranata. Eu estou esperando. Eu estou esperando em Deus um grande mover para a igreja. Eu estou esperando. Eu não vejo o momento. Eu não vejo a hora. A minha oração é essa: Senhor, faz na vida da igreja. Senhor, eu estou esperando. Senhor, eu estou esperando. Senhor, eu já posso ver a grande vitória na vida da tua igreja. Você tem esperado na sua família? Você tem esperado? Você tem exercido esta fé? Queridos, não olhe para a circunstância. Não olhe para aquilo que está à sua volta. Comece a esperar em Deus. Espere alinhado com a palavra. Espere alinhado com esse manual. Espere alinhado com o que a Bíblia diz. Espere alinhado com o que a Bíblia diz para você, para sua família, para sua casa. Espere, não pequeno, mas espere coisas grandes, porque Deus tem coisas grandes para operar nesses dias. Você tem esperado no seu ministério? Ah, irmãos, eu tenho uma convicção muito grande do meu ministério. Ah, irmãos, eu estou esperando.
E isso que eu estou vendo hoje, e isso que nós estamos contemplando hoje são sementes. Você é uma semente. Vocês são semente. Isto aqui são sementes que estão sendo semeadas nesses dias, que vai germinar, que vai nascer, que vai frutificar e vai se transformar uma grande multidão de famílias, de pessoas rendidas aos pés do Senhor Jesus, declarando que Ele é Deus. Eu estou esperando esse grande mover. Você tem esperado? Eles tinham uma grande virtude, eles estavam esperando. Diga assim comigo, eles estavam esperando. E isso aqui é algo muito tremendo. Eu consigo ver aqui a dinâmica de Deus. Eles estavam esperando que as águas se movessem. Esse paralítico, ele estava esperando o anjo vir. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não foi o anjo que veio. Não foi o anjo que veio. Foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Os judeus esperavam por um Messias que viesse e entrasse pela porta principal, pela porta de bronze. Mas aí ele vem e entra pela porta das ovelhas. Porta pequena, porta estreita, porta da humildade. A sua vitória virá por meio da humildade. Eles esperavam o Messias que viesse e entrasse pelaquela porta de bronze, aquela porta toda trabalhada. Mas ele veio e entra então pela porta da ovelha. Ele entra pela porta da humilhação, da humildade. Era por ali que as ovelhas eram passadas para serem sacrificadas. Deixa eu te falar para você, o nosso Deus é tão dinâmico, o nosso Deus é tão excelente em fazer coisas maravilhosas, em fazer coisas grandiosas. Você está esperando que as águas venham se mover. Deixa eu falar para você, não é o mover das águas, é o próprio Jesus que virá sobre a sua vida. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus vai fazer assim. Muitas vezes nós oramos para que o João converta, mas o propósito dele é maior do que o nosso, e quem vai converter primeiro é o Pedro. Muitas vezes você está orando e você está buscando aqui, e Deus é tão lindo, quer algo maior para a sua vida. Ele faz aqui e ali para que o nome dele seja glorificado. Quantos me entendem nessa noite? E eles estavam esperando, e esperar é um mistério, ainda mais quando você precisa ser o primeiro. Tem fogo aqui, viu, irmãos? Tem fogo dos dois jeitos. E de repente ele estava esperando, e ele ia ser abençoado, só que entrava outro na frente dele. E aí de repente passava mais um tempo. Os estudiosos dizem que era uma vez no ano. Eu não quero crer nos estudiosos, eu quero crer que era muitas vezes. Quantos vão crer comigo? E eles então entravam na frente dele. O que fazer quando alguém entra na minha frente? Um dia eu estava na fila do banco do senador Canedo, eu e o pastor Edson. E de repente, alguém entra na nossa frente. Ai, ai, ai. Alguém já entrou na sua frente, irmão? Você quer ver você conhecer o crente?
Você quer ver o crente ser provado? É quando alguém entra na sua frente. O que você faz quando alguém entra na sua frente? Você desce da cruz ou você permanece na cruz? Pergunta a esta pessoa que está do seu lado. Era assim que estava acontecendo. Alguém entrou na minha frente. Eles estavam entrando na frente deles, irmão. Aí eu olhei para aquele homem entrando na nossa frente, um homem grande, e eu falei, pastor Josué, na época era Josué, agora não é Josué mais, agora é pastor Edson. Falei, pastor, me segura. É brincadeira, tá bom? Mas muitas vezes nós somos provados. Muitas vezes tem alguém sendo abençoado do nosso lado. Muitas vezes nós estamos orando por um carro novo e de repente o seu irmão, o seu discípulo compra um carro novo. É o meu ungido, bispo, homem de Deus, eu estou orando. E de repente a sua melhor amiga de discipulado vai. E então o ungido dela chega. O que fazer quando alguém é abençoado do meu lado? O que fazer quando alguém é abençoado primeiro do que eu? Deixa eu falar para você, olha aqui para mim. Deus tem essas coisas mesmo. Deus é dinâmico. Deus está provando. Deus está provando-nos. Deixa eu falar para você, quando a bênção começar a chegar do seu lado, é porque a sua está perto. Quando alguém for abençoado do seu lado, deixa eu falar para você, é porque Deus está preparando a tua bênção. E ela não será pequena não, ela será grande. Ela será grande. Dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus, irmão. Porque Jesus sabia. Diga assim comigo, Jesus sabia. Jesus conhecia a vida daquele homem lá. Abre comigo para a gente encerrar. Os irmãos do louvor podem subir, porque às vezes eu me empolgo. Eu quero que você leia comigo o versículo 6. Ou melhor dizendo, versículo 5. Diga comigo, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga mais uma vez comigo, 38 anos. É muito. Ele estava ali antes de Jesus nascer. Ele estava ali antes do Messias nascer. 38 anos. Havia algo diferente na vida daquele homem. Aquele homem era um homem de fé. Era um homem de perseverança. O tempo fala por nós. O tempo fala. As atitudes falam. Então quando eu olho para esta matriarca, mãe dos bispos e dos pastores, o tempo fala por ela.
As atitudes falam por ela. Tem homens e tem mulheres nesta igreja que você olha para eles, você vê 38 anos. Você vê uma história de fé. Você vê uma história de perseverança. Quando eu olho para a vida da pastora Terezinha, eu consigo ver o tempo falando por ela, o tempo testificando da sua vida. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que havia algo diferente na vida daquele paralítico, e ele atraiu a presença do Senhor Jesus até ele. Havia uma multidão naquele lugar, e ele então, eu acredito que entrou ali, talvez desviando. Não se escandalize o que eu vou dizer. Talvez ele deu alguns pulos. Talvez os pulos e os desvios eram pessoas que eram incrédulas. Mas um homem cheio de fé estava atraindo a presença de Jesus. Onde estão aqueles que estão atraindo a presença do Senhor Jesus nesses dias? Onde estão aqueles que têm perseverado? Onde estão aqueles que estão crendo no sobrenatural do Senhor nesses dias? Onde estão aqueles que estão declarando que Ele vai chegar? Pode demorar, mas eu profetizo nessa noite que Ele vai chegar. Ele vai chegar na sua casa. Ele vai entrar na sua casa. Ele vai entrar na sua vida sentimental. Ele vai entrar na sua vida emocional. Ele vai entrar na sua família. E quando Ele entra, tudo muda. Tudo muda. Quando Jesus entra, nós já não somos mais os mesmos. Quando Jesus entra, não há paralisia que resista ao poder que está nele. Quando Jesus entra, 38 anos é como um dia, é como um minuto, é como um segundo. Quando Jesus entra, tudo muda. Bispo, mas eu estou assim, Jesus ainda não entrou aí. Bispo, eu estou assim, é porque Jesus ainda não alcançou essa área na sua vida. Porque quando Ele alcança, Ele não faz mais ou menos. Pega sua mão e faz assim. Jesus não faz mais ou menos. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Olha aqui para mim, balança sua mão assim. Vai, não precisa ficar com vergonha não, rapaz. Jesus não é meia boca. A obra que Jesus faz, Ele faz por completa. Ele faz com excelência. E Deus está falando aqui para algumas irmãs: quando Ele alcançar o teu marido, não vai ser pela metade não, minha irmã. Você vai glorificar Ele não apenas alguns dias, você vai glorificar a Ele todos os dias da sua vida. Porque Deus é Deus que quebranta corações de pedra. Deus é Deus que faz com excelência. Acompanha comigo a leitura. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia? Jesus sabia? Oh, glória a Deus. Então eu quero confortar o seu coração nessa noite. Jesus sabe a teu respeito. Jesus sabe. Jesus sabe de você. Sabe tudo. Continuando, perguntou-lhe: queres ser curado? Por que Jesus faz essas perguntas?
É porque Jesus quer ver o genuíno desejo dos nossos corações. Por que Jesus faz essas perguntas? É porque Jesus quer ver a minha dependência para com Ele. Então hoje Jesus está perguntando na pessoa do Espírito Santo: queres ser curado? Queres ser curado? O Espírito Santo está perguntando: quer ser curado? Quem quer ser curado? E ele então, ele começa a contar uma historinha para Jesus. Tem muita gente contando historinha para Jesus. Ah, Senhor, o Senhor sabe, quando eu vou para entrar, outro entra antes de mim. Marta e Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, olha aqui para mim. O Senhor quer ouvir aquilo que está no teu coração. O Senhor quer ouvir sim ou não. O Senhor não quer ouvir mais uma historinha. O Senhor quer ouvir da minha boca. O Senhor quer ouvir da sua boca. Senhor, eu quero ser curado nas minhas emoções. Eu quero ser curado na minha vida sentimental. Eu quero ser curado no meu ministério. E aí o Senhor pergunta e a historinha continua. Ah, mas quando eu vou entrar... E então, versículo 8, acompanha comigo. Então lhe disse Jesus. Essa é a melhor parte. Levanta, toma o teu leito e anda. Tem pessoas que vai levantar nessa noite. E você não vai apenas levantar, não, você vai andar também. Porque Jesus não levanta um homem para ficar parado. Jesus levanta um homem para que ele possa andar. E no versículo 9, representa a minha vitória e a sua vitória. Como será a minha vitória e a sua vitória? Vamos ler juntos? Diga comigo em voz alta. Mais forte, diga comigo. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, porque aquele dia era sábado. Então levanta-te. 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 Os que entendem de coisas espirituais sabem o que eu estou dizendo. Levanta-te, em nome de Jesus. Pode glorificar o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Levanta-te. Levanta-te.